Fiquemos atentos. Perfil do profissional. Pré-requisito dos mais importantes na formação de uma equipe de linha viva. E eu cito a avaliação rigorosa do estado físico e psicológico de cada integrante. É o que eu falei no início desse material. O profissional, ele tem que estar bem físico e mental. Eu vou trabalhar com linha viva. Todas as minhas atitudes são combinadas. Nada pode fugir do programado para não acontecer acidentes. Então, o trato físico e mental desempenha um papel extremamente importante, né? Logo, tal observação garante uma percentagem de segurança nos trabalhos em linhas energizadas. Minha galera, o material antes do início de cada trabalho são obrigatórias a limpeza e a verificação visual, garantindo a atividade elevado grau de segurança. Pessoal, olha só, aqui está falando que antes de eu iniciar cada trabalho, são obrigatórias a limpeza. Galera, essa limpeza aqui do material não é essa limpeza que a gente faz em casa, que o chão suja, né? A gente passa um paninho ali, ou então varre. Não é essa limpeza. Essa limpeza aí é limpeza de segurança. Porque vamos imaginar aí o conjunto de aterramento. A gente sabe que a energia, os elétrons trafegam na superfície do material. Então, se esse material está todo cheio de barro, está cheio de lodo, está sujo, está imundo, quando a energia vir, ela vai encontrar uma resistência para passar, ela vai bifurcar. Isso no conjunto de aterramento é perigoso, porque quando a energia bifurca, um pacote desce para a terra e o outro pacote vem para mim por causa de uma sujeira. Então, essa limpeza aí é uma limpeza de segurança. E tem que existir. E além da limpeza, verificação visual para ver se o elemento condutor não está partido ou não está com fissuras. Tá? Então isso é obrigatório, isso não é uma opção. Trabalhador, outra coisa importante, né? Você tem que ser um cara disciplinado. Você tem que ser um cara disciplinado. Porque a prova cabal do cara rebelde, de que ele é indisciplinado, é que no dia da entrevista de emprego, ele não vai falar para o entrevistador que não gosta de aterrar, que não gosta de usar luva, que não gosta de amarrar a escada. Ele não vai falar, meu irmão, porque ele sabe que é errado. E por que depois que entra na empresa vai fazer o errado? Não é? Eu tenho certeza que se você que está me ouvindo é da área, você conhece pessoas assim. Mas será que aquele cara, antes de entrar na empresa, no dia da entrevista, será que na hora da entrevista ele falou isso pro psicólogo, a pessoa que entrevistou ele? Não fala, meu irmão, porque ele sabe que é errado. Então observe, saber não evita acidente, é preciso se conscientizar. Tá? Então, se conscientize agora. A limpeza é extremamente importante do equipamento, né? A verificação visual é obrigatória também para a sua segurança. Continuemos aqui. Método de execução. E eu cito a vocês, eu posso executar o serviço dentro de um cesto aéreo. Eu posso utilizar a escada central, posso usar a escada extensível, plataformas. Eu posso também estar executando essa atividade. Claro, posso não, eu devo estar usando minhas luvas. Aí eu falo luva isolante, luva de cobertura, manga isolante, né? Tudo isso é importante. Cobertura isolante, galera, são essas aqui, ó, que vai na rede, tá? Quando eu falo luva de cobertura, é a luva de vaqueta que vai por cima da luva isolante. E quando eu falo de cobertura isolante, é essas imagens aqui, ó, esses elementos alaranjados aqui que estão sob os condutores, tá? Fiquemos atentos. Mais um aqui, ó, coberturas isolantes, destacando a mesma aí, olha só, nunca deixar cabo desencapado às costas do profissional, olha só, tá? É perigoso eu deixar um cabo aqui desencapado nas costas do profissional.
trabalhando. Então, isso é interessante porque em algumas situações, né, você pode encontrar, né, a depender do como tá a rede lá, né, tem rede que é cheia de gambiarra. Então, até você que é o guardião da vida que fica embaixo, tá orientando o colega que muitas vezes ele pode entrar em uma situação de ter rede energizada nas costas dele e ele nem percebeu. Então, fique atento também para orientar o colega. Tá? E você que está me ouvindo aí, porventura, já vê o condutor aqui, evite de movimentar o cesto aéreo para deixar ele nas suas costas, porque daqui a pouco você vai esquecer dele e você pode se acidentar. Pessoal, luvas e mangas isolantes. Há 5 classes destinadas pelos números 00, que é aquela luva de 500 volts que é usada no prédio residencial. Tem a classe 0, 1, 2, 3 e 4. Eu mostro para você essa tabela aí e você consegue conferir. Classe 00, ó, luva aí que suporta até 500 volts. A cor da tarja dela é bege. E esse do 2500 volts aqui é o que? Galera, isso aqui é tensão de ensaio. Quando eu vou testar a luva, aí eles aplicam aí uma tensão de 2500 volts para ver se ela suporta. Mas o nível de tensão máximo de uso é de 500 volts e a cor da tarja é bege. A mesma informação segue para as outras, só muda o nível de tensão. Classe 0, 1000 volts, tarja vermelha, tá vendo? Classe 1, 7500 volts, tarja branca. Olha só. Classe 2, 17.000 volts, aí você vai ter ali a etiqueta amarela. Classe 3, 26.500 volts, você vai ter ali a etiqueta verde. E classe 4, você vai ter ali o suporte até 36.000 volts e a cor da etiqueta é laranja. Não entendeu? Volta o vídeo e ouça com atenção. Método de trabalho à distância. Existem as metodologias de trabalho, a gente vai destacar aqui a metodologia de trabalho à distância. Pessoal, geralmente a gente utiliza uma distância de segurança, né, para estar principalmente fazendo esses procedimentos aqui, ó, de abertura de circuito, tanto esse quanto esse, tanto abertura como fechamento. Eu tenho que ter uma distância considerável para trabalhar com segurança, porque se eu estiver dentro da zona de risco, o arco elétrico pode fechar em mim e me acidentar. Daí o bastão de manobra é um dispositivo, uma ferramenta aliada do eletricista na hora de fazer procedimentos arriscados, como por exemplo abertura ou fechamento de circuito. E eu destaco para vocês que esse método que consiste na utilização de bastões, geralmente em rede de subtransmissão, 69.000 volts. Claro que quando a gente fala de método à distância, eu estou falando de uma distância ainda maior do que essa que você está vendo na imagem aí, tá? Mas ela serve como um elemento representativo. Então, linha de subtransmissão, ó, 69.000 volts. Quando eu abro um circuito desse ou fecho, o arco elétrico também ele vai atingir uma abrangência maior. Então, logo eu preciso trabalhar à distância. E isso acontece muito, essa rede de 69.000 volts dentro de subestações. Aqui eu destaco a metodologia ao potencial. Ao potencial é aquela metodologia que o trabalho é equalizado, tanto na rede. A rede tem 440.000 volts trafegando aí, trabalhando nela. Então eu vou estar com a roupa de fibra de platina, que é essa que você vê aqui na imagem, né? Roupa condutiva, botina condutiva, luva condutiva. Só que eu vou estar ligado à rede a um cordão umbilical e a minha roupa vai estar passando também o mesmo nível de tensão. Então quando eu tirar a mão daqui e colocar aqui, o circuito não vai entender isso como abertura de rede. Por quê? Porque eu estou no mesmo potencial, eu estou equalizado. Tá? Método que consiste em linhas de transmissão ou subtransmissão, aplicável a classes de tensão de 69.000 a, olha só, 1000 kV. Tá? Então observe aí, você viu o profissional aqui em pé, né? Mostrando aqui, você está vendo a roupa, fibra de platina, é uma roupa que ao lavar você não pode deixar no sol, não pode botar naqueles varal, que tem gente que usa arame, né? Que pode gerar ali o efeito oxidação e na hora se for trabalhar tiver oxidado ali, pode gerar um acidente. Então tem todo um cuidado, é uma roupa leve, não é pesada e que serve para a gente trabalhar equalizado. Porque lembra que eu falei, a linha de transmissão dificilmente ela desliga, é uma rede importante, eu não posso desligar, né? Porque senão vai matar o profissional e mais gente pode morrer muito mais em hospitais se eu desligá-la.
tá? E eu posso trabalhar com um profissional com a rede energizada, nem ele vir a óbito, nem se acidentar, e nem as pessoas que estão no hospital. Então vamos trabalhar com a rede energizada com a fibra de platina, porque a isolação ela só suporta até 36.000 volts. Acima disso que eu colocar derrete. Logo, esse nível de tensão aqui, ó, 69.000, né, volts. Então eu não vou ter isolação para isso. Então eu tenho que trabalhar equalizado. Pessoal, alta tensão, extra alta e ultra alta tensão. Então esses aí são os níveis de tensão na linha de transmissão. Então alta tensão, extra alta e ultra alta tensão. Regras gerais, eu cito a você. O componente de uma equipe de linha viva não devem consumir bebidas alcoólicas. Galera, linha viva ou linha morta? Linha viva ou linha morta? Isso aí é impensável. A gente sabe que o cara gosta de tomar a cervejinha dele, mas ele tem que ter moderação, né? Você vai beber na hora do serviço, na linha viva ainda, é complicado. Então você que gosta de beber, tomar sua cerveja, continue gostando, mas não dentro do trabalho. Tá? Você, tô folgando, hoje é domingo, vou trabalhar amanhã. Sim, mas é domingo, 22 horas, você já tá encharcado. Você vai acordar bêbado, meu irmão. Você vai acordar bêbado. E esse tipo de gente aí é o pior que tem. Porque se você for falar, ele é capaz de até te querer te convencer a beber junto com ele. Então fique atento, meu colega. Você que é novato, você que é aspirante, que quer entrar na área, bote sua barba de molho, tá? E se afaste de gente beberrão no meio de serviço, porque as pessoas podem dizer que você também está bebendo. Mas vamos manter o foco. Então é proibido isso daí. Os componentes da equipe devem conhecer as ferramentas de trabalho dentro do objetivo, os quais foram projetadas. A equipe deve conduzir ao local de trabalho todos os recursos relacionados aos primeiros socorros e a acidentados. Pessoal, olha só. Os componentes da equipe devem conhecer as ferramentas de trabalho. Se você conhece a ferramenta de trabalho, isso quer dizer que você não vai pegar o alicate para ver se a rede está energizada batendo nela, né? Porque tem peão que faz isso, tá? E teve um caso aqui na Bahia de um profissional fazer isso para ver se a rede está energizada. Ao invés de botar o detector de tensão com preguiça, bateu o alicate, entendeu? E em uma dessas batidas aí, ele tomou uma descarga. A energia passou pelo braço. Ele desceu com o braço formigando. Tomou um choque e tal. E o tempo foi passando e o braço foi necrosando. Baixou o hospital, teve que amputar o braço. Meu irmão, se você conhece o equipamento, isso me dá uma ideia de que você sabe que aquele alicate não é para testar a rede. Sim ou não? Então, eu estou dando um exemplo, um singelo exemplo de várias coisas que o cara usa a ferramenta que é para uma coisa e ele utiliza para outra. Fique atento. Trabalhos noturnos, isso aí é uma perturbação, né? Vai depender muito também da disciplina do indivíduo. Pessoal, lembra que eu falei que a linha viva é uma necessidade? E também, né, não só a linha viva, a energia é um insumo prioritário. A gente tem que tentar o máximo de não deixar a energia faltar. E às vezes você trabalha em locais que você não consegue de dia, um centro de uma cidade movimentada. Pensa aí, um local movimentado. Lá tem poste de energia, precisa fazer manutenção ali. Mas você vai fazer de dia, não dá. É muito carro, é as pessoas passando para lá e para cá, é buzina, é barulho, é som de carro passando, fazendo comercial, é aquele barulho todo, se desvia a atenção, é o sol quente, é lugar que não tem para botar escada, não tem para estacionar porque tá cheio de carro. Fluxo de moto, de pessoas muito intenso. Então tem um cenário propício a acidente. Então, ao invés de fazer esse trabalho de dia, vamos fazer à noite.
Aí o comércio fechou, as pessoas foram para suas casas, o movimento de carro naquela via despenca e você consegue trabalhar sossegado. Mas qual o problema? É um trabalho noturno. É um trabalho noturno. E eu digo para você, a privação do sono, ela provoca fadiga crônica e queda no desempenho, o que contribui para o erro humano e os acidentes de trabalho. Pessoal, olha só, a privação do sono. Por que eu estou falando isso? Porque o problema não é trabalhar à noite, o problema é você não descansar. Tá? Ele está falando de privação do sono. Ou seja, você trabalha à noite, você vai dormir de dia. Mas se você não dorme de dia, alegando que não está com sono ou que não quer, à noite o seu sono vai vir redobrado. E você vai ter desvio de atenção no seu serviço. Porque o corpo quer descansar. Se você não descansou de dia. E sempre vai ter essa equipe, galera, de trabalho noturno. Sempre vai existir. Porque sempre existem demandas e que é melhor ser feito, executado à noite. Então, fiquemos atentos nessas questões. Observe essas imagens aí. O risco de ocorrer acidentes no trabalho noturno é 3 vezes maior quando comparado ao trabalho diurno. Claro, galera, eu estou com pouca iluminação. A eletricidade é um tipo de procedimento onde eu vou trabalhar que eu preciso enxergar os equipamentos. Eu tenho que enxergar o parafuso, eu tenho que enxergar aquele quadro de distribuição, eu tenho que enxergar o transformador, eu tenho que enxergar aquele conector, eu tenho que ver o que eu estou fazendo. E se eu tenho pouca luminosidade, isso corrobora também com o acidente. Combinado com sono, pronto. Você tem aí o acidente anunciado. Então, a parte de seguridade depende tanto do trabalhador como da empresa. A empresa forneceu o ferramental adequado e fiscalizar esse profissional. E o profissional, para ele manter o seu nome de profissional, ter o seu descanso, o seu repouso durante o dia. Isso evita acidente. Sem falar a iluminação precária. Aqui o rapaz está com uma lanterna aqui até boa. Mas a iluminação às vezes é precária, porque daqui a pouco esse rapaz vai dar as costas. E o próprio corpo dele serve de sombra para o componente que ele está mexendo. Então a luminosidade de fato não é boa. Tá? Então eu tenho pouca iluminação aqui. E aqui eu tenho muita iluminação. Também é ruim, porque vai começar a encandear a sua visão. Vai tirar a sua visão, você não vai enxergar do mesmo jeito. Então a iluminação fraca, baixa e a iluminação muito alta são igualmente perigosas. Eu tenho que achar um meio termo. Uma boa iluminação. E isso está dentro dos atributos da própria NR17. E eu cito para você, trabalhos noturnos em ambientes subterrâneos, sendo apenas emergenciais esses trabalhos noturnos em ambientes subterrâneos. Os trabalhos noturnos, caso venham a se realizar, deverão contar basicamente com uma estrutura de sinalização eficiente, bem como a garantia de iluminação eficaz. Eu falei, dentro do que prescreve a NR17, ergonomia, baixa luminosidade e alta luminosidade, acredite, faz parte da ergonomia. Tá? Então tá lá na NR17, no seu subitem 17.5.3.3. Então você está vendo aqui que eu tenho que ter a sinalização luminosa, eu tenho aqui um transformador em um ambiente enclausurado, e também dentro de um ambiente enclausurado eu tenho que ter todo um arranjo, né, para trabalhar com segurança. Trabalhos noturnos ainda no ambiente confinado também, aí ó, você está vendo aí. Tá? Então observe que somente em casos de manutenção corretiva é que o trabalho subterrâneo é realizado no sistema elétrico de potência. Somente em manutenção corretiva. E cito ainda você atender às precauções descritas na NR33, que é trabalho em ambiente confinado. Então, se eu estou trabalhando em um ambiente subterrâneo, pressupõe que eu tenho um ambiente, um espaço confinado ali, né? Então, espaço confinado, vamos lá, eu tenho limitação de entrada e saída, eu tenho concentração diferenciada de oxigênio e um ambiente que não foi projetado para ocupação humana contínua. Então, eu vou trabalhar nesse ambiente sempre se respeitando os parâmetros da NR33. Não é só vou entrar, tá? Fiquemos atentos. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Observe que é um material bacana, um material simples, oferecido pela Segvita, né, Sistema Elétrico de Potência. O próximo tema, iremos discorrer sobre equipamentos e ferramentas de trabalho, escolha, uso, conservação e verificação, ensaios.
será o nosso episódio de número 8. Sempre com o oferecimento dela. Segue Vita! Segurança, vida e trabalho.